Feliz sábado, irmãos. Estamos chegando, né? Chegando devagarinho ao final da lição. Olha aí. Lições de fé no livro de Josué, lição desse último trimestre. E essa 10ª semana que começa hoje, nós temos aí, né, Josué sobre um monte, liderando aí uma batalha, né? Lá embaixo o pessoal lutando, e ele com sua espada na mão aí sobre o monte, liderando a batalha, e ao lado dele Jesus Cristo. Ao lado de Josué, com a mão em seu ombro, o próprio Jesus. E lá na frente nós temos um monte iluminado, simbolizando a nova Canaã, a Canaã celestial, para onde nós vamos, né, pela fé. Então, o verso para memorizar dessa semana é 1 Coríntios 10, versículo 11, que diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10, 11. Viu? Tudo que aconteceu com eles é exemplo para nós. No livro de Josué, percebemos que a vida do personagem principal aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. Esse princípio se repete em toda a Bíblia, assim como a terra de Canaã, que é um símbolo de nossa esperança eterna em uma nova terra. E, claro, o serviço do santuário terrestre apontava para uma realidade bem maior. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Está em Hebreus 9:11. Contudo, surgem as perguntas. De que maneira Josué aponta para um cumprimento futuro? Como podemos ter certeza de que tal interpretação do livro é legítima? Quais são os princípios bíblicos que controlam a aplicação do livro de Josué às realidades do Novo Testamento e aos eventos do fim dos tempos? Nesta semana nós veremos princípios de interpretação bíblica sobre tipologia. É teologia pura essa semana. Estudaremos como a própria Bíblia contém indicadores desse tema e como a vida de Josué prenuncia o ministério do Messias e aponta para um simbolismo cumprido na igreja e que se cumprirá na consumação da história humana. Amém? Então essa semana vai ser muito especial. Vai ser bem profundo o estudo. Eu já andei dando uma olhada aqui, ó. Domingo, amanhã, tipologia bíblica. Como são feitas as tipologias bíblicas. Na segunda-feira, tipo e antítipo. Tem várias passagens aqui. Na terça, Josué era um tipo de Cristo também. E quarta, o verdadeiro Josué, que é o antítipo, que é o próprio Jesus, até porque o nome Josué e Jesus quer dizer a mesma coisa, não é interessante? E na quinta-feira, Josué e nós. O que é que tem a ver na igreja hoje? O que é que tem a ver o que Josué fez lá e o que nós fazemos na igreja hoje? E no fim, o estudo adicional, fazendo o fechamento de tudo isso. Então, a lição dessa semana é imperdível, muita teologia, muita forma de interpretação bíblica, como aplicar o livro de Josué para a igreja hoje. Vamos estudar com fervor, com afinco e vamos aprender cada dia mais da palavra de Deus. Amém, irmãos? Grandioso Deus, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos deixa às cegas. O Senhor não nos deixa as apalpadelas nesse mundo.
O Senhor não nos deixa vagando sem rumo. O Senhor nos dá o norte, o Senhor nos dá a tua lei, o Senhor nos dá a tua palavra, a tua carta de amor, que nos indica o caminho é Cristo. Devemos seguir suas pisadas. E nós temos também líderes como Moisés e como Josué, que são antítipos, são tipos de Cristo. Que a vida deles já pronunciava como seria Jesus Cristo para nós. Eles guiaram o povo com paciência, guiaram o povo com sabedoria, seguindo tuas instruções, conduzindo o povo para uma terra que manava leite e mel aqui nesse mundo. Mas nós hoje, Senhor, não ansiamos mais nada desse mundo. Hoje nós ansiamos a Canaã celestial. Hoje nós sonhamos com a terra onde existe paz, verdade, justiça, verdadeira justiça. Então, Senhor, que nós possamos olhar para os exemplos bíblicos, os exemplos bons, como foi a guia de Josué para aquele povo, e possamos imitar, principalmente nós que somos líderes, possamos imitar a liderança de Josué, possamos olhar para a tua palavra e encontrar exemplos bons para imitar. Que nós possamos olhar para Cristo e para os líderes fiéis que ouvem na tua santa palavra, para que possamos guiar o teu povo rumo a Canaã celestial, olhando para o futuro, não para nada desse mundo, Senhor, porque tudo que tem aqui passa, como nós estamos vendo aí, riquezas sendo trocadas de mãos, riqueza, alguém anoitece rico, mas amanhece pobre. Mas as riquezas eternas são para aqueles que são fiéis hoje. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Então, Senhor, que nós possamos estar de olho nas riquezas eternas e estar lado a lado com Jesus para sempre e viver com Ele num lugar onde habita paz e segurança para sempre. Fica conosco, abençoa agora quem for ler o livro, ouse pedir mais. Receba o nosso culto que vamos prestar a Ti na Tua casa, nas Tuas igrejas, nessa manhã de sábado, e que o Senhor nos guie durante a tarde nos trabalhos missionários que vamos fazer, porque vamos atrás de pessoas, Senhor, para subir ao céu junto conosco. Vamos atrás de levar, Senhor, o pão da vida para outros que estão morrendo de fome espiritual. Então, Senhor, guia-nos nas horas sagradas desse dia. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.